Então, bom dia. Dando início à aula de física, e o nosso assunto é sobre os geradores de diferença de potencial constante e os efeitos da corrente elétrica. Então, os geradores de DDP constante. Já conceituamos corrente elétrica, né, nas outras aulas, e estabelecemos que para formá-la em um meio condutor é necessário que exista uma diferença de potencial entre dois pontos. No exemplo dado, a corrente seria estabelecida por pouco tempo, pois logo a nova distribuição de cargas no condutor faria que a DDP desaparecesse. E para que a corrente elétrica seja mantida durante um intervalo de tempo maior, é necessário que o sistema seja tal que a diferença de potencial seja mantida constante durante pelo menos esse intervalo de tempo. Então, os geradores de corrente contínua têm essa função. As pilhas e baterias, que podem ser compradas em supermercados, são exemplos desse tipo de gerador. Então, todo gerador comercial apresenta dois polos. Aqui na pilha está o positivo e o negativo. Na bateria também, né? Tem o positivo e o negativo. O positivo, logicamente, indicado pelo sinal mais, e o negativo indicado pelo sinal negativo ou menos. O sinal mais indica que naquele polo o potencial elétrico é maior, e o sinal negativo indica que naquele polo o potencial elétrico é menor. Então, vai existir uma diferença de potencial entre esses dois polos, né? De uma pilha, de uma bateria. Então, no nosso dia a dia, não podemos visualizar diretamente a corrente elétrica da mesma forma como visualizamos o fluxo de água em uma mangueira, por exemplo. Mas podemos percebê-la de outras maneiras, como pelos efeitos que ela produz. Por exemplo, quando ligamos o interruptor de uma lâmpada e ela acende, quando ligamos a TV, o ventilador, o aparelho de som, carregamos o celular, e etc. A grande utilização prática da eletricidade deve-se certamente à variação de efeitos produzidos pela corrente. Então, os efeitos da corrente elétrica. A passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar diferentes efeitos que variam de acordo com a natureza do condutor e a intensidade da corrente elétrica que o percorre. Os principais efeitos são o efeito térmico, o efeito químico, o magnético, o fisiológico, o luminoso. Então, o que seria o efeito térmico? Também conhecemos esse efeito como efeito Joule, provavelmente o mais fácil de ser compreendido. Os elétrons transferem energia para os átomos da rede atômica, ou seja, dos condutores, né? Quando colidem com estes, após serem acelerados pelas forças elétricas. Como consequência dessa colisão e transferência de energia, há um aumento na energia de vibração desses átomos e, consequentemente, um aumento em sua temperatura. Então, essa característica é bastante aplicada em aparelhos que funcionam como produtores de calor ou luz. Então, os exemplos mais básicos desses aparelhos são os ferros elétricos, lâmpadas incandescentes, os secadores de cabelo, os aquecedores, chuveiro elétrico, aquilo que tem uma resistência, né, que faz com que os elétrons tenham uma oposição à passagem. E aí, o efeito Joule é percebido. Então, ele vai liberar calor, tá? O efeito químico, esse efeito ocorre quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas, provocando transformações químicas. É usado industrialmente nos processos de eletrodeposição para revestir uma superfície de um metal com uma camada de outro, a fim de conferir a ele um bom acabamento e protegê-lo da corrosão. Os mais utilizados como revestimento são
principalmente a prata, o ouro, o cromo, o níquel, o zinco, o cobre, o estanho e o cádmio. O efeito magnético. Esse efeito se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada com o uso de uma bússola. Ocorrerá desvio de direção da agulha magnética. O efeito magnético manifesta-se... Ah, Silvio, tá gostando de pintar a minha tela? Eu até acho engraçado, mas fica tudo gravado, né? Depois eu excluo, se eu conseguir. Às vezes eu não consigo excluir. Mas não é tão legal fazer isso. O efeito magnético manifesta-se quando há o aparecimento de um campo magnético na região próxima de onde se aplica a corrente elétrica. Então, aqui a gente tem uma corrente elétrica, né? Aqui o condutor, aqui temos uma bússola, e o efeito magnético da corrente, então, cria um campo magnético ao redor desse fio que é percorrido por corrente. Aí ele é evidenciado, então, pelo desvio da agulha magnética, que está na base do funcionamento de vários aparelhos elétricos. Aí temos o efeito luminoso, né? Baseia-se no fato de gases ionizados emitem luz quando atravessados por uma corrente elétrica, ou quando a corrente atravessa o condutor e faz com que haja liberação de energia luminosa. Como exemplo, temos as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas de vapor de mercúrio, as lâmpadas de vapor de sódio, e etc. E o efeito fisiológico, que é o que acontece quando há a passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. Ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que conhecemos como choque elétrico. A condição básica para que aconteça um choque elétrico é provocar uma diferença de potencial. Então, correntes elétricas com intensidade de 1 miliampere provocam a sensação de cócegas ou formigamento, mas correntes com intensidade de 10 miliamperes fazem com que as pessoas percam o controle dos músculos. É por esse motivo que fica difícil abrir as mãos e livrar-se do contato. Valores de corrente elétrica pequenos, por volta de 1 a 3 miliamperes, são altamente mortais porque atingem diretamente o coração, fazendo com que ele altere o seu ritmo, contraindo e relaxando inúmeras vezes por segundo. Essa é a chamada fibrilação cardíaca, que causa a morte. Já as correntes muito elevadas não chegam a matar imediatamente, pois a sua intensidade é tão alta que faz o coração ficar paralisado completamente. No entanto, essa paralisação só permanece enquanto a corrente elétrica estiver passando pelo corpo da pessoa. Essa paralisação passa logo que a corrente elétrica cessa, mas é importante saber que, apesar de não matar instantaneamente, essa corrente pode deixar sequelas irreversíveis em razão da interrupção da circulação sanguínea, mesmo que por poucos segundos. Bom, na apostila tem um texto sobre os desfibriladores. Eu não coloquei o mesmo texto, mas eu coloquei um texto aqui só para vocês terem uma ideia, né, do que isso vem a ser. Então, entendendo a desfibrilação. Então, desfibrilar o coração é como apertar o botão de reset de um aparelho eletrônico que está travado e não funciona. Dessa forma, os choques aplicados através de eletrodos conectados ao desfibrilador reiniciam
as células que estão se comportando de maneira desorganizada, fazendo, portanto, com que elas voltem ao seu ritmo natural e saudável. É bem comum nos depararmos com um desfibrilador assistindo algum filme, série ou reportagens que tratam de assuntos médicos. A pessoa ou personagem tem algum problema no coração que pode o levar à morte. Uma parada respiratória, por exemplo. A equipe médica usa o aparelho cardíaco que produz um choque no coração e evita a morte do indivíduo. Mas o que realmente acontece com o corpo e o desfibrilador, que em um momento de emergência pode trazer a pessoa à vida novamente? Então, são as arritmias cardíacas, né? Então, a fibrilação pode ser atrial. O nosso coração tem 4 câmaras, as duas superiores, né? Que são os átrios, ou os ventrículos, as duas inferiores. Então, sendo as últimas, né, os ventrículos potencialmente mortais. Então, a fibrilação é perigosa porque um ritmo errado no bombeamento sanguíneo interfere na distribuição de oxigênio para os outros órgãos do corpo humano. Por isso, quando em falta de oxigênio, pode causar sequelas permanentes ou até mesmo a morte. Outro tipo de arritmia é a taquicardia, que é a aceleração do coração. A taquicardia ventricular, que ocorre nos ventrículos, né? Ocorre quando o batimento excessivamente rápido do coração é causado por um defeito em um dos ventrículos cardíacos, ou seja, ela não depende de doença cardíaca para ocorrer e causa a sensação de que o coração está disparando. Por sua vez, a desfibrilação é a intervenção externa através de choques elétricos aplicados na parede torácica do paciente e tem por objetivo acabar com essa arritmia, fazendo com que o coração volte ao seu ritmo natural. O coração humano bombeia sangue para o corpo inteiro de forma ritmada, em um ritmo normal, através de estímulos feitos pelas fibras nervosas e células do órgão. Então, o normal é que ele se contraia e se relaxe 70 vezes por minuto, né? Esse é o batimento normal. Quando esse ritmo fica irregular, desorganizado, ocorre uma fibrilação, ou mais conhecido como arritmia cardíaca. Por isso entra o desfibrilador, né, para intervir e acabar com essa arritmia. Então, aqui eu coloquei umas fotos, né, só para mostrar como são os desfibriladores, né, que salvam muitas vidas. Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura e a interpretação do texto da página 7, da unidade 32, né, escolhendo onde um relâmpago cai. É bem interessante esse texto. E, então, a atividade, vocês é ler o texto e responder as perguntas 1, 2, 3 e 4, das páginas 8 e 9. Aqui está meu e-mail, ficou em amarelo aqui, eu tentei pintar, mas eu não consegui, mas é agate.ferri@gmail.com. Gostaria que vocês entregassem ou me enviassem até o dia 19 de março, e vai valer 1 pontinho. Isso eu acrescento daí a nota da prova. Encerrando a aula e encerrando a gravação, muito obrigada.